Bom, agora o item 21 do material didático, na página 93. Faltam então 2 dias para a morte de Jesus, foi o que Jesus falou no início desse capítulo 26. Ele disse: daqui 2 dias é a Páscoa, e Jesus vai morrer na Páscoa. Então, desses textos aí, eu vou escolher para a nossa leitura Lucas capítulo 22, versículo 3, que diz o seguinte: entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por nome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Né? Ou seja, Judas, nós acreditamos que a princípio era um cristão verdadeiro. Jesus chamou Judas, ele estava entre os 12. Judas estava entre aqueles que Jesus deu autoridade e que foi pregar o evangelho e voltou dizendo: pelo teu nome, ao teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Então ele era sim um homem de Deus. Infelizmente, o que aconteceu com Judas? O caminho do dinheiro fez com que ele se desviasse, ou seja, as pessoas podem se desviar. Vocês sabem que o personagem Judas é um personagem muito controverso na história, porque tem aqueles que querem dizer que Judas traiu Jesus porque Deus predestinou ele a fazer isso. Isso não é verdade, Deus não determinou isso. O homem, ele tem de fato livre-arbítrio, e Judas que ele era um homem de Deus num determinado momento e infelizmente se desviou, porque Deus de maneira nenhuma ele ordena que o homem, predestina o homem a fazer alguma coisa de errado. A Bíblia é clara em afirmar que Deus quer que todos venham ao conhecimento da salvação, que todos se salvem. Mas se Deus quer que todos se salvem, por que Deus iria então predestinar alguém a escolher o ateísmo? Porque é o que eles dizem, né? É o que eles dizem. Isso está errado. Claro, então Judas, o que está acontecendo é que Judas, ele nos mostra como o homem pode se desviar. Alguém que era um homem de Deus, tinha o dom de Deus, pelo menos exerceu autoridade sobre os demônios, mas ele se desvia a ponto de querer aceitar vender o mestre. Bom, nós vemos que a princípio, talvez ele não acreditasse que Jesus realmente chegasse a ser morto, né? Mas o propósito dele de entregar às autoridades está claro. E Satanás, sempre quando ele faz para enganar o ser humano. É isso que o ser humano que escolhe sempre esse caminho tem que entender. Satanás sempre oferece alguma coisa que ele não pode dar, ou alguma coisa que não é verdade. Com Jesus ele ofereceu os reinos do mundo, algo que ele não podia dar. A Eva ele ofereceu ela e Adão, né? Receberem sabedoria, serem como Deus, se assemelharem a Deus. Então a serpente sempre faz essas ofertas. Certamente com Judas, Satanás enganou. Todo homem que adere ao mal, ele é a princípio um enganado, né? Todo homem que adere ao mal, ele está sendo enganado. Bom, eu coloco aí no livro também um comentário. Não é dito claramente a razão de Judas trair o mestre, mas a unção em Betânia, conforme relata João, gerou uma revolta em Judas como a oportunidade perdida de ganhar algum dinheiro com a venda daquele bálsamo. Certamente tinham pessoas que davam muita oferta, né, a Jesus. E infelizmente isso fez Judas se desviar, infelizmente.
né? O contato com o dinheiro é um perigo tremendo. Tá bom? Então, com a venda daquele bálsamo, e João diz claramente que ele roubava do dinheiro das ofertas. 30 moedas de prata equivalia ao trabalho de 120 dias. 30 moedas de prata era o valor que normalmente se comprava um escravo, ou se pagava de indenização por um escravo morto. Então, o símbolo das 30 moedas de prata, ele vem exatamente desse momento. Vamos dizer, se aplicando a Jesus, né, Jesus se torna como alguém que simplesmente serve como um escravo, né, alguém sem o valor espiritual que os israelitas esperavam. Né?